Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que bom que você está aqui. Esse é o segundo seminário da família. No meio da pandemia nós não conseguimos fazer, mas antes da pandemia nós já tínhamos feito uma edição dele. E nós estamos aqui para falar de família, mas sexualidade em família. O que isso significa para nós? E olha que nós nos chamamos como Igreja Cristã da Família. Olha só. Então isso para a gente é muito importante e significativo. O que Deus pensa sobre isso? Bem, uma coisa é certa. Muitas pessoas falam de sexualidade. Muitas. Muitas vezes. Na televisão, isso é o que a gente mais vê. Tudo que envolve erotização, sensualidade, tudo que envolve questões de gênero. E quando a gente fala questões de gênero, eu não estou falando sobre homossexualidade. Questões de gênero vai muito além disso. Nós estamos falando de sexualidade. Então, quando a gente vê, sei lá, vamos lembrar aquele comercial de pasta de dente, e aí aquela moça linda, maravilhosa, com praticamente todos os seios à mostra, sai da água com aquele sorriso muito branco, não é? Toda sensual, só para fazer propaganda da pasta de dente. Nós estamos falando de sexualidade. Ela está sendo esfregada na nossa cara, você queira ou não. Lá está ela para a gente ver, né? Então a sensualidade, ela está aí jogada na mídia e de uma maneira assim muito intensa. Nós não temos como escapar disso. Mas como reagir a isso? Jesus disse que ele não nos tiraria do mundo, mas ele pediu ao Pai que nos guardasse. Meu marido até falou isso esses dias. Puxa, seria legal, né? Eu acho, né? Seria legal se a gente fosse meio ermitão, assim, né? Ai, vamos embora lá para as montanhas e viver lá sozinho. Mas não é isso que Deus quer. Ele não quis nos tirar do mundo. Ele não quis tirar os seus discípulos do mundo para nos proteger. Ele quis que a gente salgasse o mundo. Ele quis que a gente realmente fosse o tempero do mundo, que a gente fosse a luz. Então, muitos falam sobre sexualidade, mas poucos de nós falamos de sexualidade com os nossos filhos. Então, na rodinha de trabalho, às vezes tem lá uma piadinha, meia picante, do que estamos falando? Sexualidade. E aquela frase, que às vezes no meio da conversa, assim, ó, ninguém avisou que ia ser uma piadinha, mas lança-se assim. E no fundo, ela é maliciosa, mas por outro lado é super engraçada. E você caiu que nem um pato. Tá lá você rindo, porque, puxa vida, caí que nem um pato, tô rindo da piada. Já aconteceu com você? Nossa, que piada maliciosa, e eu caí que nem um pato, tô aqui rindo. Mas você não sabe o que fazer, né? Sexualidade está aí. E a gente fala, sim, sobre sexualidade muitas vezes na nossa vida. Mas poucas vezes falamos com os nossos filhos, poucas vezes falamos com as crianças. E quando eu digo filhos, não quero excluir você que é tio, avô. Eu quero chamar você também para essa responsabilidade. Então eu quero que a gente pense crianças. Ok? Com certeza você conhece alguma criança perto de você. E por que não sermos nós, os cristãos, que vão responder a perguntas para esta criança? Nós, por que nós não estamos dispostos a isso? Nós vamos chegar lá. Bem,
Mas também tem gente que nunca fala de sexualidade. Tem outro extremo. Então tem gente que fala muito, mas tem gente que nunca fala. Qualquer assunto um pouquinho mais, né, íntimo, a pessoa já se retira, ela tira o sorriso do rosto e ela pede licença, vou ao banheiro. Ela não fala nunca. Ela não fala disso com os filhos, porque eles são muito pequenos sempre, né? Independente da idade que tenham. Ela não fala disso, às vezes, nem com o próprio médico, quando ela tem algum problema. E quando estou falando ela, não estou falando ela mulher, estou falando ela pessoa. Homens também. E, às vezes, um número ainda maior de homens tem essa dificuldade. E talvez os homens, eles se consigam navegar com bastante facilidade entre o grupo que fala muito e os que não falam nada. Aquilo que precisa falar, às vezes não fala. Mas aquilo que é brincadeira, fala-se muito. Isso acontece muito entre os homens. E as mulheres estão aprendendo com eles. Mas, nesse momento, nesse primeiro momento aqui, eu quero falar, se a gente considerar, o que a gente crê? O que é importante para a gente, como cristãos, sabermos sobre isso? O que norteia a nossa vida? O que norteia a nossa fala? O que norteia nossas escolhas? É muito importante a gente ter base. Por que cremos como cremos? Nós não queremos ser os chatos de galocha, né? Ser chato porque a gente quer ser chato. Não, não é isso. A gente não concorda com isso, porque a gente quer ser chato. Né? Tem gente que às vezes tem esse dom, né? Todo mundo gosta de sorvete de chocolate e ele fala, não, eu quero de flocos. Só que todo mundo só vai comprar um pote, né? Vamos nos reunir e comprar um pote de sorvete. Todo mundo quer dizer, não, eu gosto de flocos. Então ele é o chato, né? Não, a gente não é esse. A gente tem um motivo. E é disso que nós vamos falar agora. E eu queria que você considerasse o primeiro versículo que fala muito sobre sexualidade, é Colossenses 1:16. Queria que você abrisse aí, anotasse, registrasse na sua Bíblia. Eu, às vezes, escrevo assim, ó, sexualidade. Primeira Coríntios, Colossenses 1:16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas. Quantas coisas? Quantas coisas foram criadas em Deus? Todas as coisas. E quando ele diz todas as coisas, isso inclui a sexualidade humana. Todas as coisas foram criadas. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, ou seja o que você imaginar aí, está dentro desse versículo. Está valendo. Tudo foi criado por ele e para ele. Olha que coisa fantástica. Então vamos pensar. Tudo foi feito por ele e para ele. Só aí a gente já podia ficar pensando muitas coisas sobre a sexualidade humana. O Senhor criou a nossa sexualidade para ele. Ah, não é para mim? Não, é para ele. Ele tem propósitos na minha e na sua sexualidade. É para ele. E quando nós resolvemos mudar isso e falar, não, é minha, deixa que eu decido, a gente já não está honrando esse primeiro versículo aqui. Já estamos nos rebelando contra algo que está escrito.
foi feito por Ele e para Ele. Então precisamos ter essa noção. A nossa sexualidade foi criada por Deus para Ele, para glorificar a Ele, para os propósitos dEle, para Ele usar como Ele assim determinar. Gênesis 1, 27 e 28 é um texto áureo, né? Nossa base para a gente pensar em várias coisas. Diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. São dois versículos muito conhecidos nossos, para falarmos sobre isso. E eles são muito preciosos, porque eles acontecem e estão posicionados antes do pecado. Antes do pecado. Tem vários teóricos que falam, mas Gênesis não foi criado para trazer princípios, mas ele trouxe automaticamente. Deus poderia ter feito diferente. Ok? Ele é Deus, ele estava criando, então ele fez como ele queria que fosse. A vontade dele fica expressa quando ele cria como cria. Então a primeira coisa que nós podemos fazer é concluir algumas coisas baseadas nesses dois versículos, nessas duas passagens que nós acabamos de ler. E eu queria convidar você a meditarmos sobre isso. A primeira coisa é o gênero. Ficou muito claro aqui. Nós temos, Deus criou dois gêneros, o masculino e o feminino. Simples. Poxa, mas aí você pode dizer, mas isso é uma construção social. Tem tanta coisa que incide sobre isso. Verdade, concordo com você. Tem mesmo um monte de coisa que incide sobre essa questão. Deus criou um macho e fêmea. Transformar-se em homem e mulher realmente tem toda uma construção em cima disso. Mas e aí? Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. É a nossa decisão ou não é? Então, mas é que aconteceu isso, aquilo, tem tanta história. Não menosprezo a história de ninguém, de forma alguma. Tem pessoas que têm histórias que envolvem a sua sexualidade, que são muito difíceis. Mas a verdade de Deus é essa. Deus criou homem e mulher. Só. Parou aí. Ele tinha criatividade para criar mais? Quem acha que tinha? Com certeza. Com certeza. Não faltou criatividade para Deus ali. Foi uma escolha. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Homem e mulher. Outra coisa importante que Deus também criou e está dentro aqui dessa conclusão que nós podemos tirar. A biologia humana. Foi Deus que fez o nosso corpo. Do jeitinho que ele é. Com todas as partes. As íntimas também, Renata? As íntimas também. Foi ele que projetou cada uma delas para funcionar como deve funcionar. E tem algumas que são específicas para serem usadas na sexualidade. Específicas tanto para procriação quanto para o prazer.
Quem criou isso? Deus. Não é uma invenção humana? Deus criou o corpo do homem e da mulher do jeito que é, para a sua glória. Ah, para ele também, para ele também. Todas as partes? Todas as partes. Ah, não são só aquelas partes bonitas que a gente maqueia e sai na foto, né? E todo mundo pode ver. Não. Todas as partes do nosso corpo foram criadas por Deus e para Ele. Só isso, gente, já nos leva a pensar o que eu estou fazendo com o meu corpo. Deus está satisfeito com o que eu estou fazendo com o meu corpo? Todo ele. Outra coisa que também está implícita aqui é que Deus criou a relação sexual. Foi ideia de Deus. Olha que coisa. Não foi ideia do homem, foi ideia de Deus, do jeitinho que ela é. Foi ideia de Deus. Que coisa. Deus poderia, eu sempre falo isso, né? Deus poderia ter feito a gente ovíparo, né? Pensou? A mulher não ficava grávida, ela tinha um ovo. Ela botava um ovo. Não tem um monte de... Não, acho por que não? Deus é Deus, ele faz como ele quiser. Né? E olha que ele poderia... Estou aqui eu, na minha pequenez humana, pensando em ovíparos, porque são coisas que a gente conhece. Mas ele poderia ter outras ideias muito mais mirabolantes, não é? De maneira que a gente conseguisse se multiplicar sem ter contato. Mas não foi isso que ele quis. Ele criou a relação sexual. Foi ideia dele. E o nosso corpo foi formado para isso. Então, a primeira coisa que a gente também tem que entender é que relação sexual não é algo terrível, medonho, asqueroso, algo do qual nós devemos nos envergonhar, algo do qual, uma coisa pecaminosa em si. Não, isso tudo foi criado antes do pecado. Antes do pecado. Tudo isso. Então é importante a gente ter isso bem claro na nossa mente. Foi criado por Deus, não é errado, não é sujo, não é feio. Ah, Renata, não é feio? Então a gente pode sair fazendo aí, né? A qualquer momento, em qualquer lugar. Pontos de ônibus, no shopping. Né? Todo mundo, que maravilha, né? Não, não pode, irmão, porque aí depois no Gênesis 3 entrou o pecado. E aí mudou o negócio, porque antes era assim mesmo, né? Antes do pecado era assim mesmo, Adão e Eva lá, todo lugar, aleluia, glória a Deus, né? Em todas as partes, todo lugar do Jardim do Éden, tudo inaugurado. Então, agora não pode mais ser assim. Mas nós estamos falando daquilo que Deus criou, e nós precisamos ter isso organizado na mente. Para a gente não colocar na lista daquilo que é errado, coisas que na verdade são boas. Nós temos também aqui, está implícito, a libido. O que é isso? É o desejo, é um impulso sexual, tanto do homem quanto da mulher. Isso vai se desenvolvendo principalmente na puberdade. Lançou esses dias aí um filme, agora eu perdi o nome, mas de uma menininha que se transforma em urso. Quem assistiu? Como que é? Ah, pois é. E aí a menininha se transforma num urso vermelho. Quem assistiu? Quem assistiu? Ah, gente, assiste, gente. Só porque desenho vocês não assistem mais. Foi um pouco de criança também. Às vezes a gente aprende esse negócio. E, nossa, é muito interessante. Mostra, sabe, essa chama, esse negócio sendo acendido assim, ó, dentro das meninas, que é um grupo de meninas, né? E aí como elas os cantores que elas gostam, e elas ficam todas excitadas. Ai, eu vou morrer quando eu ver e tal. É só um cara que ela nunca viu e que nunca vai reconhecê-la, porque, né, para o cantor ela não existe. Mas
elas ficam, sabe, pensando, eu vou beijar a primeira vez, eu vou beijar ele. Então, toda essa coisa nascendo, aflorando, o filminho mostra, né? Isso é tudo horrível, Renato. Da onde veio esse negócio, Renato? Deus criou esse negócio. Deus criou isso. A libido, o desejo sexual. E tá tudo certo. Foi Deus que criou. Agora, é claro, entrou o pecado. E aí afetou isso também. Outra coisa importante que a gente encontra aqui nessa passagem é que Deus criou a heterossexualidade. Nossa, Renata, onde está escrito isso aí? Está aqui. Deus criou homem e mulher. E mandou eles multiplicarem. Veja bem, eu já falei isso aqui uma vez. Não, acho que não, né? Mas a título de logística, de contabilidade, matemática mesmo, Deus mandou eles encherem a terra, correto? Não era muito melhor que fosse, por exemplo, várias mulheres para Adão? Matematicamente, não é, gente? Mulher demora 9 meses para ter um bebê. Vamos, gente, rápido. Adão, rápido aí, ó. Tem 10 aqui, ó. Vamos rapidinho para encher a terra rápido. Adão. Na logística era muito melhor que fossem várias. Mas Deus também determinou ali a monogamia. É uma mulher para um homem. É um homem para uma mulher. Mesmo que eles tenham uma missão numérica muito grande. Não importa. E com relação à heterossexualidade, Deus poderia, por exemplo, Deus fez primeiro Adão, a gente vê isso, não é? Na narrativa bíblica. E aí depois ele trouxe a Eva para ele. Ele não podia ter trazido a Eva e um cara? E falar, qual que você prefere? Escolhe aí. Deus é Deus. Ele podia ter feito isso. Escolhe, Adão, fica à vontade. O que você escolheu, assina embaixo. Mas ele não fez isso. Um homem para uma mulher. Uma mulher para um homem. Foi assim que ele fez. E não foi porque faltou criatividade. Foi porque assim ele determinou. Ele quis que fosse assim. Outra coisa que está incluso aqui é a questão da afetividade. O amor mesmo. O gostar da pessoa. Adão se derrete, não é? Está lá. Na Bíblia ele começa já a fazer poemas quando ele vê a sua musa chegando. Ela é osso do meu osso, carne da minha carne. E já começa a ficar poeta, já começa a ficar romântico, né? Ele gostou da Eva, foi amor à primeira vista. Afetividade. Deus também criou o amor eros. Né? A gente sabe que tem vários tipos de amor, não é? Tem o filéu, de amizade, de companheiro e tal, né? Tem o ágape, que é o amor de Deus por nós, é o amor de irmandade. E tem o amor eros, que é o erótico mesmo, que é aquele que ativa a libido. Foi Deus que fez. Enfim, toda a sexualidade humana foi criada por Deus, do jeito que Ele quis criar. E aí a gente canta de novo. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. A única dúvida está aí. Nós vamos construir sobre o fundamento de Deus ou vamos fazer o nosso próprio?
Fundamento de Deus, agrada a Deus, nos leva para o caminho da vida eterna, agrada o nosso Pai que nos ama. Agora, também tem o nosso fundamento. Nós recebemos de Deus criatividade. A gente também tem várias ideias, não é? Mas será que a gente vai escolher o quê? Construir sobre qual fundamento? E a Bíblia já conta a história, né, da casa construída na rocha e a casa construída na areia. Quando nós construímos sobre os nossos fundamentos, que muitas vezes são mais fáceis para nós, porque eles são agradáveis para a gente, estão de acordo com aquilo que a gente gosta, então, provavelmente, no dia da adversidade, no dia da tempestade, a nossa casa vai desmoronar. Renata, está lançando uma praga? Não, está escrito. Está escrito. Quem sou eu? Eu não. Quem vai nos julgar é a palavra que está escrita. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Mas que está escrito, está tudo aqui. Eu queria que a gente pensasse um pouco, dentro de tudo isso, esses são os nossos fundamentos. Essa é a nossa base teológica para tomarmos decisões, para olharmos, é a lente que a gente põe para olharmos para a sexualidade humana. Mas a gente é colocado, quando a gente nasce, dentro de uma família. Não é verdade? E família tem o privilégio de receber filhos, mas também tem suas responsabilidades em receber filhos. E quando a família ganha um bebê, ele não é só um filho, ele é um neto, ele é um sobrinho de alguém, ele é irmão de alguém. E Deus dá aquele bebezinho para aquela família, com todas essas ramificações. E aí? O que a gente faz com esse bebezinho? Nós temos que termos a consciência do nosso papel como família. Família é um projeto de Deus. E muitas vezes nós estamos deixando isso a desejar. Deixamos isso a desejar quando esquecemos que um dos fundamentos é um homem para uma mulher para um homem. Vemos tantos casos de adultério. Vemos tantos casos de fornicação. E quando isso acontece, já era, não é? Não é mais uma mulher para um homem e nem um homem para uma mulher. Já quebrou ali. Você já conheceu alguém, você não, né? Espero que ninguém aqui, mas a pessoa já conheceu alguém além do seu marido ou da sua esposa. Aí outro dia eu estava conversando com uma pessoa, uma conversa muito informal assim, e a pessoa muito extrovertida, falando que tinha visto passarinho verde, fazendo aquelas gracinhas, não é? Querendo dizer uma coisa, dizendo uma coisa, querendo dizer outra, e todo mundo com aquela risada maliciosa, né? Como é que foi o final de semana? Ah, eu vi passarinho verde, essas coisas assim. E aí, ela falou assim, mas tá tudo certo. Ela falou, ele é solteiro. Deixando eu entender do que estamos falando, né? Aí eu acabei entrando na conversa, às vezes um pouco xerida, né? Mas como a conversa era pública, né? Eu acabei entrando. Aí eu falei, mas se ele é solteiro, ele não é seu, né? Então, a pessoa ser solteira não quer dizer que ela é de qualquer um, ou de todos. Como a nossa sociedade inverte as coisas, não é? Ah, mas ele é solteiro. Mas pode até não ser do outro, mas também não é seu. Não casou, não é seu. E a conversa se encerrou ali, porque ficou chato. Mudamos de assunto, né? Com aquele silêncio, assim, depois vamos falar de outras coisas, né? Que sejam menos difíceis. Mas
Eu lembrei também aqui de um filminho, esse é mais antigo, talvez vocês já tenham assistido, aquele Marte Precisa de Mães. Cadê as crianças presentes aqui nessa palestra? As crianças, os adolescentes, cadê as crianças? Quem lembra de Marte Precisa de Mães? O pastor Raimundo representou todas as crianças e adolescentes aqui, né? Porque as crianças e adolescentes não assistiram. Mas, meu Deus, vocês estão ruins de filme, né, gente? Ai, meu Deus, vocês estão assistindo o quê na televisão? Nada? Ou outras coisas? Mas, enfim, fica a dica aí, ó. Né? Senta com seu filhote. Mães, Marte Precisa de Mães. Para vocês assistirem com eles. É um filminho muito legal. E mostra o valor de uma família nesse filminho. De um jeito muito descontraído, claro, cheio de imaginação, né? Envolve os marcianos que não existem, mas enfim, traz uma lição muito rica para a gente saber que vale a pena ter uma família. Que família é importante para a gente. Efésios 6:4 traz duas bases para a gente, muito importantes, sobre a nossa função como família na vida do bebezinho que chega. E aqui diz claramente para os pais, mas é claro que toda a família deve colaborar. Chato é, difícil, é quando existe aquela vó, aquele tio que vai totalmente contra aquilo que o pai e a mãe estão ensinando. Não é verdade, gente? Quem tem filho aqui, não é verdade? Você fala assim, não é para tomar o suco junto com a comida. Come primeiro, depois você toma o suco. Aí chega o tio e fala, toma o suco. Enche aqui de coca para você. Deixa sua mãe para lá. Uma delícia, coca. Aí você olha para aquele tio, né? Tudo que você queria era que aquele tio ajudasse você na criação do seu filho, né? Fosse positivo. Mas não é só no doce, na sobremesa ou na Coca-Cola. Na vida, às vezes, na sexualidade também. Os tios e os avós poderiam ser mais ativos de maneira positiva. A palavra de Deus diz assim, em Efésios 6:4, pais, não irritem seus filhos. Primeiro conselho. É uma coisa que não é para fazer. E os filhos que estão aqui dizem o quê? Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, aqui tem duas ordens muito claras de Deus, de como a gente deve criar os filhos. A primeira é, não irrita o filho. E a outra é, ensina, aconselha, de acordo com o quê? De Deus, não seus. Papai, mamãe, não é o seu, é o de Deus. E aí trava tudo, né? Opa, será que eu estou ensinando, aconselhando de acordo com aquilo que Deus quer? E será que eu irrito? Uma das coisas que mais irrita os filhos com relação à sexualidade é uma respostinha que muitos de nós já ouvimos. Isso é coisa de adulto. Não é tempo de você saber essas coisas. Isso é extremamente irritante numa criança. Extremamente irritante. Então a criança vai para você com uma pergunta legítima, do coração, confiando que você, o pai, a mãe, o tio, o avô. Geralmente quando chega no tio e no avô é porque a porta com o pai e com a mãe já fechou faz tempo, né? Já não tem mais jeito. Provavelmente ele já ouviu essa resposta, né? E aí,
Então, não. Você vai aprender isso mais tarde. Você vai aprender isso na escola. Não, depois isso é coisa de mulher. E a criança volta então para trás sem resposta. Isso é extremamente irritante. Irrita. O que essa criança vai fazer, gente? Vamos ser sinceros. O que essa criança vai fazer? Nos tempos de hoje, ela vai dar um Google, né? Ah, claro, né? Ela vai pegar o celular e fazer a pergunta para o mestre Google. Com certeza. Ah, mas ela é muito pequena. Ela não tem essa noção. Não, ela não consegue acionar e fazer essa pergunta para o Google. Ainda não é nem alfabetizada. Ah, tá. Então ela não vai perguntar mais para você, né? Então é muito irritante para os filhos os pais não responderem às suas perguntas. Nós precisamos honrar os nossos filhos quando eles perguntam para nós. Nós vamos falar um pouquinho mais disso na segunda palestra, de uma maneira mais prática. Vou dar alguns exemplos, inclusive, de como que a gente pode responder. Mas isso é fato. Não deixe o seu filho voltar para trás sem nenhuma resposta. Uma mesma interrogação. Não deixe o seu sobrinho voltar para trás. Seu neto voltar sem uma resposta. Isso não é justo. Isso é irritante. Mas, quando você for ensinar, ensine segundo o conselho de Deus. Poxa, Renata, mas será que eu sei o conselho de Deus? Ah, e é por isso que você está aqui. Porque você está disposto a aprender. Louvado seja Deus por essa sua decisão. Eu posso dizer para você que eu criei 4 filhos. E hoje são todos adultos. E eu confesso que provavelmente eu errei muitas vezes. Provavelmente, eu não tenho uma memória, né? Quem me conhece um pouco mais sabe que a memória é uma coisa que me falta. Mas provavelmente, eu já arrisco dizer que eu devo ter dado essa resposta irritante algumas vezes para os meus filhos. Peço perdão para eles. Mas, por quê? Porque eu também não conhecia o conselho do Senhor. Mas aí, de repente, Deus teve misericórdia da minha vida. E eu fui despertada para começar a aprender sobre isso. E vamos embora aprender. Com humildade. E descobri que tem um monte de gente que sabe muita coisa sobre isso. E eu fui atrás para aprender um pouco mais. Para começar a acertar com eles. E não errar com a próxima geração. Família é muito importante na formação e na construção da sexualidade. Até Jesus precisou de uma família. Parou para pensar nisso? Jesus precisou de uma família. Deus deu Jesus para um pai e uma mãe. Cuidem desta criança. Será que Jesus passou pela puberdade? Como será que José conversou com Jesus? E as gatinhas do pedaço? Será que não tinha nenhuma? Que Jesus olhasse e falasse, que linda é assim. A palavra de Deus diz que em tudo ele foi tentado. Diga tudo. Tudo. Em tudo Jesus foi tentado. Será que não teve aquele dia que veio assim, ó? Ela é linda! Não sei, a Bíblia não diz, né? A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, né? Mas o versículo continua dizendo que em nada ele pecou. E isso é fantástico pra gente. Mas Jesus precisou de uma família. E eu escrevi aqui uma frase pra gente resumir aqui o que eu estou dizendo. Família
ela afirma personalidades. Ela forma caráter. Ela gera um ambiente seguro para os filhos crescerem e amadurecerem. Essa é a nossa função como família. Fornecendo proteção, amor e instrução para os filhos, para que os filhos cresçam, amadureçam e desenvolvam a autoestima e a autoimagem positiva. Você já viu quando uma criança põe uma roupa nova? E aí ela vai na frente do espelho e ela olha ela assim, ó, de corpo inteiro. Ela estica assim, olha, porque ela está se achando. Ela se achou linda, naquela roupa linda, nova. Isso é autoestima. Isso chama-se autoestima. Quem é que constrói isso? A família. Cada vez que a sua filhinha, o seu filhinho se ajeita, se arruma, você fala, está lindo. Cada vez que ele faz uma coisa positiva e você diz assim, nossa, você é muito criativo. Às vezes ele está, né, querendo pendurar na lâmpada, fazer assim, né, aquela arte terrível. Olha, você é muito criativo. Isso não pode fazer, tá? Está fora das regras, mas a sua criatividade foi ótima. Traga, construa, ele precisa saber da sua boca, no que ele é bom. O que isso tem a ver, Nata, com sexualidade? Tem tudo a ver com sexualidade humana. Se a gente não se aceita, a gente passa o resto da vida buscando essa aceitação aqui e acolá. Eu quero convidar você a meditar comigo no Salmo, ou melhor, no Jeremias 29. Meu tempo já está findando. Jeremias 29, 11. Abra lá. Versículo conhecido nosso. Lá diz que Deus tem pensamentos de paz para nós, para o seu povo. Então, quando Deus ele desenha um bebezinho, eu gosto muito de pensar sobre isso. Eu não sei o quanto você gasta de tempo na sua vida pensando sobre isso, mas eu fico pensando, Deus desenha os bebês. Deus desenha os bebês. Ele que desenha o formato do nariz. Ele que desenha o formatinho da orelha. Ah, Renata, mas é que tem toda a biologia, né? Que aí junta o pai com a mãe, as probabilidades, a matemática. Ah, puxa, irmão, sei tudo isso, mas por fim quem decide como é que vai nascer o bebê é Deus. Porque por maior que sejam as probabilidades, às vezes nasce um que, olha, fora das probabilidades. Quem decidiu? Deus. Ele escolhe a cor do cabelo. Ele escolhe a cor dos olhos. E não é só isso. Ele infunde potencialidades naquela pessoa para que ela viva os seus propósitos. Deus sonha conosco. Ele não fica só parado. Nós temos o privilégio de participar da criação de um novo ser humano. É um privilégio. Mas é Ele que gera. Tanto é que depois que fecundou lá, né? E a gente começa a amar aquele bebezinho, a gente percebe que quem realmente dá a vida é Deus. E quem abre a madre é Deus. Porque às vezes a gente quer tanto. E a gestação não dá seguimento. Isso acontece com muitas pessoas. Puxa, mas eu desejava aquele bebê, eu amava aquele bebê. Mas não deu certo. Quem é que define? Quem é que decide? É Deus. Ele tem os seus propósitos. E Ele que nos constrói. Salmo 139 fala isso, né? De maneira assombrosa. Salmo 139 tem a ousadia de colocar, dar nome aos órgãos.
Ele fala assim, Deus de meus rins. Coisa linda, né? Deus desenhou a gente por dentro e por fora. Ele sim nos conhece. Ele sim sabe quem somos. E foi Ele que decidiu se Ele ia colocar um pênis ou uma vagina em cada um de nós. Nós não temos essa autonomia. E por mais que você possa desejar um menino ou desejar uma menina, você não tem esse poder de escolha. Deus é que faz isso. Não é fantástico? Como famílias, nós precisamos colaborar para que as nossas crianças possam viver todos os propósitos de Deus. Precisamos trazer esse ambiente de proteção, de amor, de cuidado, de instrução no Senhor, de conselho no Senhor, sem irritá-los, sem fechar a porta para eles. Nós precisamos ensinar tudo para eles. Tudo. Tudo. Hoje nós estamos fazendo uma palestra muito holística aqui, né? Diga tudo. É tudo mesmo. A gente precisa ensinar tudo, das coisas mais básicas. Você pensa assim, mas isso aqui é tão óbvio, mas para uma criança você precisa ensinar. Lá na escola, as crianças vêm muito, os pequenininhos vêm e eles pedem para amarrar o cadarço. Eles não... A maioria, ainda, principalmente os pequenos, né, primeiro ano, segundo ano, tem muita dificuldade nisso. Mas estranho é quando vem um do quarto ano, né? Dizer para você aqueles marmanjos bem grandão assim, ô tia, me ajuda a amarrar o sapato. Aí outro dia eu falei para um, eu falei, você sabe? Eu falei assim, mas você já tentou, já praticou? Ele falou assim, já, mas eu não consigo. Veja a autoestima. Eu não consigo amarrar o sapato. Aprender a amarrar o sapato. Veja aí. Aí eu falei assim para ele, você sabia que todas as pessoas que existem não sabiam amarrar o sapato? Elas não sabiam, mas elas aprenderam a amarrar o sapato um dia. Você vai conseguir, eu tenho certeza. Pronto. Amarrei o sapato dele, dei as lições, como eu sempre faço, nas orelhinhas, para cá, o coelhinho, né? Mas isso faz parte. A pessoa saber quem ela é, das suas potencialidades. E Deus ele tem muitos propósitos com a família. Nós precisamos valorizá-la. E eu quero convidar aqui uma pessoa, uma família, que veio aqui ao nosso convite. A Marina. Pode vir aqui, Marina. A Carol. Elas vão testemunhar de algo muito especial. A Marina é casada com... Pode subir. É casada com o Félix. Que microfone que eu posso dar para elas? Casada com o Félix. Eu gostaria que ele estivesse aqui. Foi convidado, mas ele não pôde, né? Esse aqui? Esse aqui, pode pegar. Tem mais algum aqui? O Júnior vai dar para você, Carol. E elas vão falar de algo especial. Uma decisão que foi tomada em família, valorizando a família. E eu queria muito que eles pudessem compartilhar. Seja muito bem-vinda, Marina. Não te cumprimentei. Tá ligado, né? Ok. Boa tarde, irmãos. Como a pastora falou, meu nome é Marina, sou casada com o Félix, meu filho Marcos, que não pôde estar aqui hoje, e a Carol, que está aqui do meu lado. Eu conheci o Senhor tarde, eu já tinha 30 e quase 5 anos, enfim, e assim que eu me converti, eu falei para o Senhor, eu vim de relacionamentos difíceis, relacionamentos ruins, e falei para o Senhor, eu quero primeiro ser transformado pelo Senhor, antes de constituir uma família.
E Deus assim me permitiu. Passei um tempo buscando, crescendo na presença do Senhor, até que um dia o Senhor me tocou e falou assim, não, agora é o momento. Se você tem o desejo de formar uma família, então é o momento. E eu fiquei um tempo orando ao Senhor para que Deus preparasse um varão, um casamento, e Deus me preparasse uma família. E assim fez. Eu não vou falar muito da questão do casamento, porque hoje o foco aqui é falar sobre os meus filhos, que nós adotamos. E eu casei com o Félix, eu tinha 39 anos, também é não vou dizer que é um milagre, mas eu vi a mão de Deus em todos os momentos. E estava passando o tempo, passou 2 anos, 3 anos, 4 anos, e o filho não vinha. E nós aprendemos, e tinha esse valor no nosso coração, de que para que a gente fosse uma família, era necessário que a gente tivesse filhos. E nós queríamos ter filhos. E os filhos não vinham. E eu confesso, irmãos, que eu comecei a ficar preocupada, já com 42, 43. Falei, Senhor, a gente sabe os riscos da idade também. Só que a gente já tinha conversado que não a possibilidade, a gente também tinha desejo de adotar. A gente tinha desejo de ter o nosso filho e adotar uma criança também. Chegou um momento, o Félix, ele tomou a iniciativa e falou, Marina, o que você acha de a gente inverter aqui o nosso plano? Eu falei, podemos fazer isso. E aí começamos, demos entrada à nossa solicitação no fórum. Tem todo um processo burocrático, isso, se alguém quiser depois tiver interesse, a gente pode conversar à parte, mas o que o fórum tem é o foco na proteção da criança. Então, tudo que eles fazem, todas as pessoas falam que é dificuldade, mas toda entrevista que a gente passou no psicólogo, na assistência social, é para ver se a gente realmente estava consciente e entendendo o que era uma adoção. Porque havia muitos casos de devolução de crianças. Parece cruel, mas acontecia. Então, eles colocavam a gente, às vezes, até numa saia justa e faziam umas perguntas assim bem complicadas de responder, mas passamos por esse processo durante 1 ano. E aí a gente fomos aprovados para estar numa fila de adoção. Acreditem vocês ou não, a fila que tem de pessoas que querem adotar é bem maior do que a fila de crianças aptas para serem adotadas. Isso porque as pessoas, a grande maioria das pessoas querem adotar bebezinho, querem adotar assim, com as características, etc. e tal. Mas eu e meu marido, a gente sempre teve o desejo de adotar crianças maiores. Primeiro porque a gente falou assim, a gente não tem jeito de cuidar de criança, daquela dependência. E também a gente falou assim, bom, se vier do Senhor, tanto faz ser bebezinho ou não, mas a gente já tinha no coração, então tá bom. E a gente recebe um formulário bem detalhado do fórum também, onde a gente coloca todas as características. Sexo, se os pais qual era a situação dos pais, se foi resultado se o filho é consequência de estupro, se os pais eram homossexuais, se isso aqui. Tudo. Se a gente aceita crianças com alguma anomalia, tudo. Eu achei isso, no primeiro momento eu fiquei assim meio chocada, meio assim, mas eu achei como a transparência é importante. Então, na nossa fichinha de característica, a gente falou, uma criança, um menino de 9, 10, 11 anos, e colocamos lá todas as características, não tinha problema se os pais eram drogados, se tinha algum... Colocamos tudo que nós entendíamos como característica. E como a nossa faixa etária já era de crianças maiores, de 9 para cima, então, eu acho que foi 1 ou 2 meses, eles já nos chamaram e falaram, olha assim, Marina, Félix, nós temos uma criança aqui assim, do jeito que você queria, assim, tal. Eu falei, que bom, graças a Deus. Só que tem uma questão, ele tem uma irmã. Falei para ela, mas vocês não entenderam que a gente só quer adotar uma criança? E a gente falou, sabe, o meu marido ele saiu muito bravo de lá, porque a gente faz planos, como a gente faz plano, a gente só tinha plano para um. E o plano, não só o plano do nosso desejo, mas o plano financeiro e tudo que envolve, era só uma criança, era só para um filho. Mas desde o começo nós tínhamos colocado tudo na mão do Senhor. Desde o momento que a gente decidiu, desde o momento que a gente foi dar entrada no fórum, o dia escolher,
Mas chegou um momento e falei assim, Félix, e agora? O senhor não está respondendo, né? Vamos adotar os dois? Mas uma coisa estava clara na nossa mente. Ou a gente adotava os dois, ou a gente não adotava nenhum dos dois. Porque o fórum permite você separar os irmãos. Mas eu falo, não vai ser. E a gente viu a mão do Senhor realmente em todas as situações. Nós fomos lá, visitamos. E aí Deus confirmou assim, sabe, nos detalhes. A gente não revelou que nós estávamos interessados em adotar, também para proteção da criança. Fomos lá como visitantes. E ali as tias, tudo que a tia falou assim dos dois, e só falavam dos dois, a gente entendeu. Falei assim, o Senhor está nesse negócio. E eu sou uma pessoa assim que sou muito pé no chão, sabe? Eu creio que o Senhor nos sustenta, o sustento vem do Senhor. Eu creio também que, como a palavra fala, que o justo não mendigará do pão, mas também, eu também creio na palavra que fala assim, que a gente tem que se planejar antes de fazer as coisas. Então, eu era assim, eu sou muito racional. E eu também tinha um desejo com o Félix de mudar de casa, a gente estava naquela coisa de mudar. E a gente, assim, surgiu uma casa para a gente comprar, a gente fechou o negócio, na semana seguinte veio a informação, veio o aviso do fórum. Aí eu falei, e agora? Agora o orçamento ficou mais apertado ainda, sabe? Coisas assim que se fosse de uma forma invertida, a gente não teria feito o negócio. Mas eu peguei e falei para o Senhor, bom, se o Senhor está nesse negócio, eu sei que o Senhor vai abrindo as portas, o Senhor vai mostrando. Então, isso a gente viu como mão de Deus. Porque também, essa nova casa que a gente mudou, fica ao lado do abrigo onde eles moravam. Isso é bom, porque no primeiro ano que eles ficaram conosco, eles não precisaram sair da escola. Porque a gente achou assim que era uma mudança muito grande, porque eles já eram grandes, não eram bebezinhos. Ir para a casa de duas pessoas estranhas, onde não conhece ninguém. Imagina, você tira da escola, tira da convivência dos amigos. Então, Deus foi tão bondoso que a gente pôde estar ali. Eles permaneceram na mesma escola. Meu marido, ele é professor. E porque ele falou assim, Marina, esse ano eu vou dar a base para eles. Os meninos estudaram bastante. Mas eles saíram fundamentados ali na base. No ano seguinte, eles foram estudar no CRE, e ali eles conseguiram acompanhar os outros alunos. A gente achou isso muito importante, do que chegar numa escola, sabe, com todas essas dificuldades. Então, o Senhor esteve conosco. E naquele momento, naquela época que eles chegaram em casa, Carol e Marcos, o meu serviço ficava do lado do CRE. E eu entrava no meu trabalho logo depois que eu deixava eles. Então, de manhã, eu podia deixar eles na escola, ir trabalhar, na volta pegava eles, ia para casa, tinha esse tempo. Então, o Senhor foi preparando todas as coisas. Tivemos dificuldade? Tivemos. Mas a palavra do Senhor também fala que Ele nos ajuda. Ele nos ajuda em todas as coisas, em que tudo tem um propósito. Então, em tudo a gente foi acreditando e crendo. Hoje eles já fazem, esse ano, acho que vai fazer 11 anos, mas eles já estão conosco há 10 anos, a Carol está com 21 anos, o meu filho Marcos, pode passar por favor o slide, meu filho Marcos está com 19 anos, ele vai fazer 20 anos, e eu louvo a Deus pela família que o Senhor me deu, porque eu sei que foi Deus que deu essa família para mim. Amém? Eu vou deixar minha filha falar um pouquinho, depois eu volto aqui. Olá, tudo bem? Eu estou um pouquinho nervosa. Acho que em 11 anos é a segunda vez que eu falo disso em público. Estou um pouquinho emocionada, porque faz muito tempo que eu não entro nesse assunto. Um ponto que a minha mãe falou, que eu acho que é mega importante falar para vocês, é a questão da adoção em crianças pré-adolescentes, adolescentes. Eu tinha 11 anos, pré-adolescente. E a gente, quando a gente está lá dentro, eu estava num lugar que era muito bom. Eu lembro que no colégio a gente comentava assim com os nossos amigos, a gente vai para campus nas férias. E a pessoa ficava, vamos não para campus? E eu não, tipo, eles com uma família, tudo estruturada. E a gente ficou num lugar onde o dono era uma pessoa muito especial, que amava o que fazia. Então, graças a Deus, era um lugar que me fez muito bem, me ajudou pra caramba. E quando começou todo esse processo da adoção, assim, a gente não criou tanta expectativa, porque isso acontecia várias vezes. Eu acho que a gente já tinha passado por alguns processos,
e não tinha dado certo, então, para mim, ia ser só mais um. E eu tinha 11 anos, e eu queria, porque eu queria ser adotada com meu irmão. É a única pessoa do meu sangue que tinha, e eu queria. Meu irmão, para ele, tudo bem. Ele podia ir sozinho. E quando a gente soube, eu chorei muito, fiquei muito triste, porque eu entrei lá com 6 anos, e aquilo ali, para mim, era a família. Eram 2 unidades, tinha as tias ali, e aquilo para mim era a minha família, e eu não queria separar daquilo, sabe? Aquilo para mim era o meu lar, era onde acontecia tudo, eu ia estar lá dentro com várias pessoas. Mas a gente aceitou também, a gente também tem essa escolha, o juiz chama a gente lá no fórum, a gente conversaram com a gente, e quando nós estamos lá dentro... Ai, tô um pouquinho nervosa, gente, desculpa, tá? Quando nós estamos lá dentro... Eu, por exemplo, Carol, eu não tinha vontade de chegar aos meus 18 anos, para ser sincera, tá? Lá, as crianças gostam muito de festa, gostam de receber presente, para suprir uma carência, mas ninguém gosta de aniversário. Acho que as pessoas têm muito medo que você vai, nossa, vai fazer 12 anos, 13 anos, 14, 15, vai chegar aos 18. A gente tinha muito medo. Óbvio que a gente não falava, eu não quero aniversário. E muitas das vezes eles não faziam festa pra gente, porque era muita criança, eram 12 crianças, 2 unidades, mas também porque eu acho que eles tinham um pouco dessa noção. Ia chegar a 18, a gente ia pra onde? Pra nenhum lugar. E era muito triste. E graças a Deus, com 11 anos eu fui, depois, como minha mãe tinha dito, a nossa casa é perto do abrigo, é na rua, subindo uma rua. Eu fui lá depois, muitas pessoas, irmãos se separaram, foram para abrigos diferentes, a gente estava num abrigo particular, então era tudo muito regrado, eles foram para abrigos que eram tudo muito desorganizado, então assim, no começo a pessoa falava, não, Carol, você não está vendo, Deus planejou tudo, e eu ficava, não, foi coincidência só, do nada, vieram 2 pessoas, queria adotar um menino. Isso também, no começo, pesou para mim, porque eles queriam adotar só um menino, e eu falava, ué, só uma menina? Isso pesou um pouquinho para mim, então... Mas depois a gente foi se acostumando, se adaptando, foi muito bom, porque eles escolheram a gente, Deus permitiu isso, eles escolheram amar a gente, escolheram ensinar, educar. Óbvio que, como toda família, tem muitos problemas, tem coisas que precisam adequar, pontuar, mas foi muito especial pra gente. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui hoje, fazendo uma faculdade, com uma família tão especial, sabe? Aprendendo o que eu aprendo numa igreja. Nunca imaginei. Quando eu fiz 18 anos, eu falei, meu Deus, eu vou ficar dentro de uma casa, eu vou fazer minha faculdade. Na época eu estava fazendo um cursinho para medicina, para fazer medicina. Eu nem sabia o que era medicina. Eu nem sabia que o Brasil, pra vocês terem noção, para mim o Brasil era uma terra. Só existia o Brasil. Não sabia que existia outros países. Não sabia de nada. Era aquilo meu mundo. Ali dentro era tudo. Eu não tinha desejo de viajar, não tinha desejo de nada, porque eu não sabia o que era isso. E hoje eu conheço e eu quero muito mais. Eu estou estudando na área da saúde, justamente para eu crescer dentro disso e levar para outros lugares. Eu tenho muita vontade de adotar, mas assim, eu quero muito com jovens, adolescentes, porque eu sei, eu vivi isso. Crianças é muito fácil. Bebê, você vai lá, você leva, você educa desde criança. Quando você pega adolescente, você aprende. Da mesma forma que você aprende a ser pai, eles aprendem a ser filhos. E isso vai construindo com o tempo e é muito gostoso. Muito bom. Então, assim, Deus abençoou muito a minha vida, a vida do Marcos. E eu sou muito, muito grata, muito. E eu falo pro Gabriel, que é meu namorado, a gente vai adotar. A gente não pode, a gente vai estudar muito, vai trabalhar muito, nem que seja 48 horas lá em plantão. A gente vai ter condições para adotar. Porque é o meu sonho. Pode ser de 15 anos, de 17 anos, a gente vai adotar. Porque eu sei que aquelas crianças passam, eu sei a carência que elas tinham. O meu irmão, a primeira semana que e foi a adoção mais rápida que teve, para vocês terem noção. Na segunda semana, meu irmão já estava chamando de mãe, pai. Nem tinha certeza. Oi, mãe. Eu ficava olhando assim. Falei. Então,
Assim, é isso que eu queria falar, é muito importante, então, para vocês que têm esse desejo de ir atrás, mas Carol, eu quero beber, porque e se der uma briga? Briga a gente tem com nossos filhos biológicos, a gente não, mas quem é mãe tem com os filhos biológicos também, sempre vai ter, mas é muito legal você aprender, você caminhar, ali você vai ser companheira, vai ser mãe, e vai caminhar junto, você vai ensinar da mesma forma, e você vai amar da mesma forma. Isso é muito legal. Então, para quem tem essa vontade, se depois quiser falar com a gente, ainda mais é legal ter a visão de quem morou lá dentro também, para ver o que, que a gente pensa, o que, que a gente não pensa. Então, é isso que eu vim falar aqui hoje. E é isso. Muito obrigada. A nossa decisão de adotar não foi porque era um ato bondoso, que muita gente fala e faz a gente parabéns pelo seu ato, foi muito bonito. E, na verdade, eu e Félix, a gente falou assim, não foi por um ato que é bonito, porque nós queríamos ser pais, nós queríamos constituir uma família. Então, Deus, através do Marcos e da Carol, permitiram que a gente fosse família. Então, não é por um ato de bondade, mas porque nós queremos ser família. Como a Carol falou, nós temos falhas, nós temos as nossas dificuldades, mas o Senhor até que sustentou, e o Senhor é que vai nos sustentar. Eu creio nisso. Amém? Oi, gente. Em nome da igreja, tá? Queremos agradecer a presença de vocês, ter aceitado o convite, ter vindo aqui contar essa linda história, né? Acho que ninguém aqui também sabe, mas eu também fui adotada. Me emocionei muito. Já estou emocionada. E foi acho que é uma grande prova de amor, né? Como ela me falou, a gente aprende, né? Você, pelo número que você falou, é impressionante mesmo, porque as pessoas querem sempre muito bebês e esquece, né? A preocupação dela de fazer 18 anos não ter para onde ir. Então, isso mexeu muito, me emocionou muito. Gostaria de pedir que a igreja levantasse para a gente estar orando e abençoando a vida dessa família. Senhor, obrigado, Deus, por esta família, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue, Senhor, dando direção. Que o Senhor, Pai, continue, Senhor, trazendo mesmo muito amor, muita graça, Pai. Abençoa, Deus, cobre eles com a tua graça. Sim, Pai, a Carol, que também já tem esse desejo de adotar, e que esse desejo possa crescer cada vez mais, não só no coração dela, mas no coração de muitos aqui, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa, Pai, abençoar a vida de cada um. Deus, abençoa, Deus, a vida dela, abençoa a vida do pastor Félix, abençoa, Senhor, a vida, Senhor, do seu filho. Deus, cobre eles com a tua graça. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, querido. Até ordenamos o Félix pastor aqui já. Fala para ele receber essa bênção aí sobre a vida dele. Glória a Deus. Que bênção. Quem está sendo abençoado aí? Eu queria dizer aqui, enquanto a Marina estava falando, e a Carol também, querido, na verdade, guardadas as devidas proporções, todos nós fomos adotados, não é verdade? Todos nós fomos adotados. E esse coração de Deus, ele deve pulsar em nós. Eu fico triste quando eu vejo muitas vezes irmãos, queridos cristãos, né, com uma certa dúvida, ou até mesmo até um preconceito com relação a essa condição, a esse chamado.
Né? É muito importante a gente falar disso, muito bom ouvir isso, e não para por aí, porque tem mais um testemunho aqui, parecido com esse da Marina e do Félix, que é do nosso querido pastor Pedro, lá de Bitinga, e a Rosângela. Quem conhece o pastor Pedro aí, lá da nossa família de Bitinga? Vamos ouvir o que ele tem para dizer para nós. Ele não pôde estar aqui, né? Bitinga está a quase 400 quilômetros, mas ele mandou esse vídeo aqui para acrescentar a nossa vida com relação ao seu testemunho também. Amém? Pode rodar. Olá, eu sou o pastor Pedro, da Igreja Cristã da Família aqui de Bitinga. E eu sou a Rosângela, esposa dele. Nós somos casados há 35 anos. Nós temos 2 filhos, a Daniela, que está com 36 anos, e o Daniel, que tem 29 anos. Com relação à adoção, nossa filha mais velha, a Daniela, ela foi adotada. Nós adotamos ela. Ela já veio para casa, ela tinha 3 anos e 9 meses. E confesso realmente que para nós foi uma experiência tremenda, muito boa para a nossa vida. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo, e ele chegou num dia e disse o seguinte: Pedro, você e Rosângela não querem adotar uma criança? Aí eu disse para ele: olha, o Wagner, eu vou conversar com a minha esposa, vou conversar com ela, e depois eu te trago a resposta amanhã. Aí ficou assim, aí nós fomos para casa. Cheguei em casa, conversei com a Rosângela sobre isso, e ela prontamente já: vamos adotar. Aí no outro dia eu já cheguei na empresa, já falei para esse meu amigo, falei assim: olha, o Wagner, nós queremos adotar essa criança. Para nós foi uma experiência tremenda, sabe? Foi justamente, sabe, eu acredito que nisso, que foi através da vida dela e que Deus realmente me alcançou. Houve um despertar na minha vida para querer conhecer Deus. E eu até disse na época: eu não sei nada de Deus para poder ensinar para ela. Foi aí que começou a minha busca, né? Minha busca por Deus, pelas coisas de Deus, né? E a Daniela apareceu assim na nossa vida, bem de repente, como vocês viram, né? E vocês podem estar se perguntando: nossa, mas logo assim, tão fácil já decidiram adotar? É que eu também sou adotiva, né? Minha mãe também me adotou quando eu tinha 3 anos. E eu sou tão grata aos meus pais por terem adotado, que eu sempre quis ter essa experiência também. E assim, como que de repente alguém vem e nos oferece a Daniele. Eu tinha na época 21 anos, o Pedro tinha 26, fazia 2 anos que nós éramos casados. Eu me casei com 19 anos e com 21 eu já estava adotando uma criança. E a vontade de ser mãe era muito grande. Desde que a gente se casou, a gente já queria ser pai e mãe, né? E apareceu essa oportunidade. E eu vi ali a mão de Deus. Porque que nem ele falou, né? Hoje ela tem 36 anos. E ela é uma amiga, ela é uma companheira. Em todos esses anos, nós passamos por tantas coisas difíceis. E ela, não só ela, o Daniel, né? Nossos filhos, eles sempre foram bênção na nossa vida, né? Então a gente vê o milagre de Deus através da vida da Daniele operando em nós. E eu só tenho a agradecer, sabe? Porque com certeza foi providência de Deus ela vir parar nas nossas mãos. Eu demorei para engravidar do Daniel, mas não foi esse o motivo pelo qual nós adotamos, não porque eu tinha dificuldade para engravidar, porque na época eu nem sabia disso. Era o desejo mesmo de ser mãe. E de ver o que tinha dado tão certo com meus pais em relação a mim, eu queria isso para mim também. E eu garanto a vocês que foi tremendo, é tremendo, né? Até hoje é minha amiga, hoje ela é uma mulher casada, já tem a família dela, mas ainda continua sendo minha amiga, meu braço direito para todas as horas. E eu hoje tenho 53 anos, ainda sou jovem, e já tenho uma filha assim nessa idade. Então é muito bom, sabe? Muito bom mesmo. Nós aprendemos muita coisa, nós crescemos no nosso casamento, nós crescemos como pessoas, como seres humanos. E não foi a gente que trouxe a ela tanta coisa boa, foi ela que nos trouxe, isso eu posso garantir. Nunca me arrependi na minha vida
de ter adotado a Daniele. E uma coisa, tenho o Daniel, que é do ventre, amo demais, não há diferença, isso eu posso garantir para vocês. Tanto eu como o Pedro, nós amamos nossos filhos, os dois. Nosso filho Daniel nunca tocou em assunto que a Daniele não era irmã dele. Nós trabalhamos muito bem isso. Uma coisa que é muito importante, né, é não esconder, não mentir. Então ela sempre foi crescendo, como ela já tinha quase 4 anos, a gente nunca deixou ela esquecer que ela tinha um outro pai e uma outra mãe. E porque a gente viu que a verdade é fundamental neste caso. E a verdade para o Daniel também. Ele tinha que crescer sabendo isso. E que não havia diferença entre ele e a Daniele. Então, você que está pensando, né, em adotar, gente, é uma experiência maravilhosa, maravilhosa. É onde você pode realmente externar o amor de Deus. Porque, às vezes, amar um filho do ventre é fácil. Mas esse amor que não quer nada em troca, esse amor que nós temos pela Daniele, foi algo maravilhoso na nossa vida. E a gente pôde enxergar as mãos de Deus nesse negócio. E nós agradecemos a Deus todos os dias pela vida dos nossos filhos, porque eles são bênção na nossa vida. É verdade. Deus, ele trabalhou muito, sabe, no meu coração, no coração da Rosângela, no nosso casamento, através da vida da Daniele, né? Isso, sabe, para nós é algo sensacional, o que Deus fez, sabe? São experiências tremendas, é algo que aconteceu entre nós, na nossa vida, né? O que Deus fez através da minha filha, da Daniele, foi tremendo, né? Eu acredito que Deus me alcançou, me salvou por causa dela, né? Eu glorifico a Deus pela vida da Daniele, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Pode aplaudir o Senhor por isso também. Aleluia! Que maravilha! Deus, ele está construindo algo novo aqui no nosso coração, né? Ou dando continuidade, talvez, nessa construção. E desafio, querido, toda a família proporciona. Como a Renata falou, nós temos 4 filhos e é desafiador você criar, você educar, você prover. Família é isso. Família, ela proporciona para o homem um desafio. O diabo, ele tem atacado as famílias. Ele usa a consciência das pessoas, sentimentos, mente, para tratar e tentar trazer uma realidade, que é uma verdade, de que é melhor viver só. Quando lá no Gênesis, como aqui hoje mesmo foi citado, Deus criou a primeira família, instituiu o primeiro homem e falou, não é bom que o homem esteja só. E ali então trouxe a mulher para andar junto com o homem. Família é a ideia de Deus. O diabo sabe disso e ele tenta atacar constantemente, bombardear constantemente a sociedade, os homens, tentando desvirtuar a bênção que é viver em família. As melhores famílias, as mais, eu poderia dizer assim, as mais habilitadas para adotar crianças órfãos são os cristãos, que já reconheceram, que já receberam o amor de Deus, que reconheceram que foram adotados por Deus, e por causa disso, eles têm mais habilitação ainda para poder adotar. Que bom que nós temos 2 testemunhos aqui de irmãos nossos, caminhando nesse sentido. Que bom. Até a Isabel também colocando aqui da realidade dela, sabe? Eu fiquei envergonhado agora como pastor, eu não sabia disso. Não sei se a Renata sabia, né, amor? Eu não sabia disso, fiquei sabendo hoje aqui com vocês, irmãos, para vergonha minha, né? Mas enfim, nós somos chamados, e aqui estamos hoje sendo chamados para construir a nossa vida no Senhor, não é isso? Nós cantamos aqui. E eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar por você, quero orar pela tua casa, pela tua família, nesse primeiro tempo aqui. Tem muita coisa ainda que Deus quer fazer aqui nesse lugar. Amém? Você está preparado para isso, disposto a isso?
Você já foi abençoado até aqui? Mas tem muito mais ainda de Deus para acontecer na tua vida. Queria que você